Você tava com visto, tudo beleza, né? Imagino que chegar aqui foi fácil, então. Foi de boa. Chegou no aeroporto, tranquilo. Só que não. Cara, isso foi muito engraçado e aterrorizante ao mesmo tempo. Porque o que me falaram? Falaram assim, ó, você pega os seus... Eu tinha tudo pago pela empresa. A passagem aérea, a estadia de hotel, os contratos, a carta do AIB, dizendo aonde eu ia trabalhar, em que período que eu ia ficar, com os meus documentos e com os dados do AIB, uma carta do AIB, papel timbrado, né, que a gente chama, com todos os logos e tudo certo. Coloquei tudo numa pastinha e eu perguntei para o meu gerente português, falei, cara, eu liguei para a embaixada da Irlanda, em Brasília, e perguntei para eles, olha, eu tenho esse cenário aqui, mandei todos os documentos digitalizados, eu preciso de emissão de visto, de trabalho. Aí o pessoal falou, não, você pega tudo isso que você tem e entra no avião e vai para Irlanda, você vai resolver tudo isso lá. Só como eu tinha lido muito sobre o processo americano e ficado com aquilo na cabeça, para mim isso era uma coisa que não ia funcionar. Sim. E aí eu ligando pro português, falei, cara, isso aqui não tá estranho, acho que não vai funcionar isso. Aí falou, cara, fala que você vai entrar turismo, cara. Eu não sei se foi uma coisa descontraída, fala que você vai entrar turismo, vai dar tudo certo, você tem tudo aí. E aí o que aconteceu, cara? Eu peguei as coisas, tudo mais, e fiquei pensando o voo inteiro nisso. Quando eu cheguei na imigração, passou todo mundo e só ficou eu, por último. E eu cheguei aqui num domingo, e aí eu cheguei e fui falar com a pessoa, e falou, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E quais são os motivos da viagem? Aí, turismo. Aí, tá bom, você vai passear aqui na Irlanda? Eu falei, vou, já tenho um roteiro, vou conhecer aqui, depois eu vou pra França, vou pra algum lugar e tal. Aquela historinha, né? Aí a pessoa falou assim, tá, mas tem algum problema aqui. Você tá aqui com um voo setembro que vai embora em novembro. 3 meses. Só que você tem 15 dias de hotel. E depois desses 15 dias? Eu vou pra França. Tá, mas cadê a passagem aérea da França? Eu não tenho. Aí só, e tudo que a pessoa perguntava, era uma oficial, tudo que a oficial da imigração perguntava pra mim, eu para falar com ela, eu tirava algum documento de uma pastinha, dessa minha pastinha que tava na mochila. Aí, de repente, ela juntou as respostas que eu tava dando, ela, lógico, né, super treinada para aquele momento, ela falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Ela falou assim, aí eles falam tipo um texto, a partir de agora você tá sob investigação, tal. Tudo que você falar, né, vai ser aqui. É como se, tipo, lesse um texto para você, que a partir daquele momento você tá sob investigação e eles têm o poder de requisitar tudo que você tá em mãos. Computador, celular, tudo. E foi o que eles fizeram. Então recolheram meu celular, o notebook, os documentos, a pastinha com os documentos, e pediram para eu desbloquear o celular, só que o meu celular estava em português, né? E aí começaram a perguntar aqui, onde que entra nos e-mails? Então eu abri os e-mails, aí li os últimos e-mails. E aí nisso começou a juntar a gente lá, a cabinezinha. Era a época que era ainda cabinezinha pequena. Aliás, não era aquela entrada o que hoje tem, que são várias cabines. Sim. Se não me engano, não tinha 5 cabines. É porque deve ter algum terminal que é só 1 ou 2, eu acho. Não, depois foi construído as novas. Aquele que aqui tem um monte. Aquilo é novo. Quando eu vim em 2016, ainda eram umas 5 só que tinha. Ela era um pouquinho maior, mas era só umas 5 que tinha. E aí cheguei lá e aí aconteceu isso. E aí eu sentei enquanto ficava juntando gente lá. Você foi numa salinha? Não. Fiquei sentado mesmo, só tinha eu. Então eu fiquei sentado ali. E aí eles ficaram revendo, até que um dos oficiais me chamou e falou assim, ó, seguinte, cara, agora eu vou te fazer praticamente aqui 5 perguntas e isso vai definir se você entra na Irlanda ou se você volta no próximo voo pra Madrid, porque o meu destino foi São Paulo, Madrid e Madrid, Irlanda. Falei, tá bom. Aí ele, o que você veio fazer aqui? Vim trabalhar. Aí ele, tá bom, vai trabalhar onde? Aí eu falei, vou trabalhar no banco AIB. Tá, qual endereço você vai ficar? Tal, aí respondi tudo. Aí o cara falou, cara, você tá com tudo aqui, todos os documentos, contrato, tudo certinho, contrato, documento, tudo na mão. Por que você falou que você ia entrar turismo? Eu falei, cara, eu nunca passei por isso. Eu liguei pra embaixada, eles falaram que ia resolver tudo aqui. E eu não sabia que era assim. E eu nem conheço, nem sei se essa empresa existe. Eu dei uma de João sem braço, entendeu? O cara falou, cara, eu vou dar 15 dias pra você
resolver essa documentação lá no Immigration, na Garda, né? E você vai pegar esse visto aqui, ele escreveu, aí foi a primeira vez que eu vi esse visto, a Typical Work Scheme, ele escreveu num papel e falou, entrega isso aqui pra eles e tal, assinou tudo, 15 dias, se você não resolver em 15 dias, a gente vai mandar e te buscar lá no seu hotel. No hotel. Aí eu falei, beleza, aí resolvi. Meu Deus do céu. Cara, mas aí cheguei, liguei pra ela, ela falou, você tá doido? Minha esposa, o que você fala isso? Como é que você tava com tudo aí? Eu falei, mano. Cara, mas imigração, às vezes, a gente com tudo certo fica com medo. E assim, era muito simples. Ela chegava e falava pra ela, eu vim a trabalho, vou trabalhar nesse banco, tal, cara, e assim, nunca mais eu tive problema na imigração, mas ela carimbou, porque ela queria me dar o carimbou vermelho pra eu voltar. Aí o pessoal falou, não, pode deixar, que ele tá com tudo aqui e tal, tudo mais, aí... Ela carimbou, ela falou assim, nunca mais você fale nada. Não minta, né? Não minta nunca mais o pessoal da imigração, tá? Eu falei, não, beleza. E aí, depois de um tempo, agora, na nossa última viagem pro Brasil, quando eu voltei, a pessoa que me atendeu foi o cara que me liberou. E aí ele olhou pro meu passaporte, olhou de novo pra mim, olhou pro meu passaporte, tipo isso. Aí ele olhou, aí a minha filha até falou, ele tá olhando demais seu passaporte, pai. Aí eu falei, esse cara que aconteceu aquela história, foi ele. E eu falei pra ele, cara, cara, você me atendeu, assim, assado. Aí ele, eu fui rude com você. Eu falei, não, foi gente boa. Ele, então tá bom. Que legal, isso, a Irlanda é boa por isso. Porque, tipo assim, te trataram bem. Nos Estados Unidos já tinha. Tchau, já. Um abraço, tchau. Próximo voo. Quanto tempo você ficou lá, esperando, tomando esse chá de cadeira? Cara, esse chá de cadeira foi 1 hora, quase 2 horas. 2 horas? Porque eles verificaram tudo mesmo, eles ligaram pro hotel. Quando eu cheguei na recepção do hotel, inclusive era uma brasileira que atendeu a ligação e falou, você que é o Douglas Cardoso, ligaram aqui! Eles ligaram lá, aí eles confirmaram tudo. Eles só não conseguiram confirmar a parte do banco no dia. Mas que era domingo. Mas aí eles mandaram e-mail. E aí o pessoal da IB confirmou também. Que bom, hein? Já pensei falando, não sei. Não sei de nada, esse cara Isso é outro departamento. Exatamente. Isso aqui, não sei de nada, tal. Manda esse cara embora que eu não sei o que tá acontecendo, não. Não, vem cá, aí depois com esse atípico, você teve que ir na Garda? Fui na Garda. Aí o que acontece? Eu tinha 15 dias para regularizar e eu ia ficar 3 meses aqui na Irlanda. Então fui na Garda e cheguei lá, apresentei todos os contratos, tudo, eles retiveram algumas cópias, tudo, verificaram, porque eles têm o histórico do que aconteceu na imigração, eles verificaram tal, eu fiz lá e aí eles pegaram e carimbaram os 3 meses. Né? E aí me explicaram que aquilo não é um visto de trabalho, é só para você exercer e tem lá que não pode consumir nada do governo e tal. E aí eu fui e eu peguei e falei, beleza, agora tá tudo bacana. Então, aí o OnlyFans é assim, a pessoa, aí você posta uma foto mais ou menos ali, sensual. É por graus, né? O Instagram você só dá um teaserzinho. Aí no feed do OnlyFans você mostra mais um pouquinho. E na DM lá é mais... Você vende o conteúdo mesmo. A DM é que movimenta o dinheiro ali dentro do OnlyFans. Mas assim, tem umas meninas postando umas coisas no Instagram. Eu tô falando assim, eu não julgo, mas eu tô julgando. Obrigada, porque pelo menos não fui eu que precisei falar. Não, que era melhor tá cobrando. Já falei isso pra várias amigas minhas. Sim? Várias. Porque elas falavam, não teria coragem. Eu falei, você tem sim, só que você tá fazendo de graça. E elas sabem disso, porque eu já falei pra várias. Olha, eu vejo no Instagram que é complicado. Então era realmente melhor estar botando no OnlyFans, monetizando. Hoje em dia, no meu OnlyFans, porque hoje em dia eu já abri mão assim mesmo. Hoje em dia só tem as fotos que eu postava no Instagram, praticamente. Que era foto mais de ensaio sensual mesmo e que eu postava no Instagram, de graça. Agora eu jogo tudo no OnlyFans. Então, aí mas você continua com o OnlyFans? Então, foi assim. Depois dessa reportagem do G1, eu dei uma desanimada. Falei, bom, eu não vou deletar porque o meu dinheiro tá vindo só daqui agora, porque os clubes não tinham aberto ainda. Mas eu já sabia que eu não queria aquilo pra sempre. Aí eu já apaguei boa parte do conteúdo, coisas que eu olhava e falava, no futuro, se isso vazar, eu vou me sentir muito mal. Aí eu apaguei tudo. E aí eu comecei de um jeito que eram fotos que, pra mim,
não tinha problema nenhum as pessoas verem. E aí eu continuei até o clube abrir. Aí quando o clube abriu, eu pensei, cara, tá, o OnlyFans foi legal, eu não vou simplesmente abrir mão. Foi quando eu pensei em fazer os vídeos pro YouTube. Aí eu falei, eu vou ensinar a galera, porque na época não tinha vídeo no YouTube, tinha eu acho que um canal falando de OnlyFans. Aí eu falei, eu vou pegar isso aqui e eu vou conseguir visualização, porque não tem ninguém falando e o OnlyFans estava crescendo, porque na pandemia foi quando ficou mais popular. Aí eu comecei a fazer os vídeos ensinando. Aí os vídeos batiam, né? 100 mil visualizações, várias visualizações. Aí, o que acontece? O OnlyFans tem um link de referência para as pessoas criarem a conta através do seu link. E aí, quando a menina faz dinheiro e criou a conta através do seu link, você ganha uma porcentagem em cima do que ela tá fazendo. Até em cima do que ela já fez, não é só do que ela... Não, ela tem que criar a conta pelo seu link. Então, é tudo dali pra frente. Tudo que ela fizer dali pra frente. E aí começou a dar muito certo. E aí eu comecei a ensinar, tanto que até hoje eu recebo mensagem de menina pedindo ajuda do OnlyFans e eu não consigo. Eu pensei em abrir curso assim, né? Porque eu não sei fazer nada. Eu ensinei o básico, coisa que se elas pesquisassem no Google, elas iam achar, só que não tem conteúdo em inglês, em português ensinando. Caramba! E você aí, é empreendedora mesmo. Eu sou visionária, cara. É porque eu sou preguiçosa. Eu não gosto de trabalhar. Sim. Ai, feio falar isso também. Calma, não é isso. Sim. Eu não... Cancelamento. Canceladores, vamos começar. Não é isso. Eu não gosto de ficar me esforçando muito. Eu gosto de coisa que faz o dinheiro trabalhar pra mim, assim. Sim. E eu sabia que esses vídeos iam ficar no YouTube pra sempre. Eu já ia ganhar o dinheiro das visualizações do vídeo, mais o dinheiro que as meninas iam fazer no OnlyFans, porque eu queria realmente ajudar. Elas iam ganhar e eu podia ganhar também, sem ter que fazer nada. E como isso deu muito certo, e teve menina que faz dinheiro que eu não fazia no OnlyFans, pelo meu link... Eu ganho dinheiro até hoje. Até hoje sem você ter que postar nada. Cara, porque eu link sempre, se elas tiverem OnlyFans por 50 anos eu vou ganhar 5% de tudo que elas fizerem. 5%? É. Galera, eu vou abrir aí um link aí. Vocês vão entrar pelo meu link. Referral. Cadê minha câmera? Não. Bota o referral aqui. Não, vocês vão entrar pelo meu link, tá aí na descrição, hein? Eu vou abrir aí o link. Pois é, aí eu ganho dinheiro sem ter que fazer nada, entendeu? E eu achei isso assim, falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu não consegui dar conta depois, porque é muita mensagem, porque tem muita dúvida. A plataforma vai mudando o sistema de pagamento. Eu não dou conta de responder elas, mas eu espero que elas estejam você conseguindo. Tem que continuar fazendo isso. Então, mas é aquele negócio, né? Agora o clube abriu de novo, eu não consigo focar em duas coisas, porque uma coisa acaba saindo mal feita. E com o canal eu sempre fui muito perfeccionista. Eu gostava dos meus vídeos assim, ó. Gravava o vídeo 50 anos gravando, 30 anos editando. E eu não consigo, eu preciso focar, senão... Mas o OnlyFans tem uma vantagem, que é que você, da sua casa, ou sei lá, né? De onde você estiver, você grava, e o alcance é maior. Então você pode ter milhares de inscritos, né? E fazer uma grana mesmo, né? Você chegou a ter quantos inscritos? Assim? No OnlyFans, o máximo que eu tive, acho que foi 1.200. Máximo. Mas nunca ficou em 1.200, sempre desceu. Sempre. Mas é bom, né? Ai. 1.200 tarados. Não fala assim, meus assinantes. Não escutem isso. Pelo amor de Deus, gente. Vocês são ótimos. 1.200 seguidores. Muito bom. É a galera de Dublin? Não, imagina. Tem bastante. Nossa, teve gente que eu fiquei assim, surpresa de ver lá, que me mandou mensagem no Instagram, Pri, tô assinando só pra te apoiar mesmo, não sei o quê. Eu fiquei, nossa, que legal, cara. Mentira, só pra te apoiar. Obrigada. É só pra te apoiar mesmo. Mentira, mas obrigada. Só uma dúvida. Por exemplo, você fazendo as danças, você poderia gravar as danças e colocar no OnlyFans? Não, direitos autorais. Gente. Não, porque não pode gravar nada lá no clube, né? A gente até pode gravar, mas supostamente não pode. Não pode. Não, aí... Eu posso gravar assim no pole, eu posso me gravar dançando no pole e tudo mais, mas as danças você falou lap dance com cliente? Não. Ah, não, só eu pode. Mas eu acho que você não ia poder usar, né? Seria antiético. Pode. Usar lá no OnlyFans. Você tem que abrir esse curso aí para as meninas aprenderem. Aí você... Beleza, né? Eu tô aqui lembrando, assim... Feed, um pouquinho sensual e tal, e lá na DM. E aí na DM não tem limite de preço? Ou você bota um preço? Como é que é? Tem limite de preço. Mas eu esqueci. Mas tem.
Mas é alto. É alto. Sim. Não, mas o limite, assim, se você quiser botar lá uma foto a $500, você bota. Olha, eu vou te falar que eu não lembro se pode tanto. Mas eu acho que, não sei. Se eu falar que você é mentira, tá vendo? Eu não posso ter curso, não sei. É porque eu nunca pensei em botar uma foto com $500. Ninguém vai comprar. Será que alguém ia pagar? Alguém ia ficar intrigado e ia não. pagar? Não. Não ia não, porque tem muita opção, gente. Quem vai querer ver minha mini teta? Não vai. Não sei mesmo. Aí na DM, tipo, sei lá, né? Aí eu tô lembrando que eu assisti o seu vídeo lá, o tutorial, né? Explicando lá e tal, como é que funciona, que você bota o dinheirinho, né, em cima das partes. Dei like. Dei like. Então, aí você bota o dinheirinho lá e para revelar essa foto, né? Uma foto meio escondida, censurada, e para revelar a foto a pessoa tem que pagar. Isso. A gafe foi o seguinte. Numa dos momentos, assim, como a gente tava assim, tinha uma pessoa do lado que estava representando a China e tinha uma moça da escola que ficava ali, tipo, ajudando, coordenando e tal, ajudando na questão do idioma, né? E a gente brasileiros e essa pessoa da Grécia, que representa na Grécia. E a gente, todo mundo ali. Aí tinha a barca andando ali, a parte da Irlanda, da Polônia também, era bem legal. E aí, na feijoada vai o cabbage, né? Sim. Cabbage, que é a couve. Exatamente. E aí, na hora que a mulher chegou, se aproximou, ela falou assim, o que é isso? Eu falei, isso aí é garbage. Aí a mulher fez olhou assim, não, peraí, isso aí é o quê? É garbage. Aí a irlandesa, não, tipo, desesperada, não, isso não é, isso é cabbage. Aí ela pegou e colocou. Aí a Estrela falou assim, eu acho melhor você ficar servindo aqui, eu ficar conversando com o pessoal, cara. Mas foi muito, gente. Todo mundo. Tem várias gafes, cara, que eu arranho. Uma foi no Cliffs, cara. No Cliffs eu tava lá, todo mundo tirando foto, feliz, tal, batendo foto. Aí, e nisso, tava me espremendo pra fazer umas selfies lá com a família e tal. Aí chegou um senhor e falou: quer que eu tire a foto pra você? Eu falei: sim, muito obrigado e tal. Dei a câmera, ele tirou a foto lá, bateu umas 2 fotos, veio com a câmera e falou, look. Aí eu olhei pro cara e falei, nice to meet you, Douglas. E o cara falou, olha a foto, olha. E eu assim, e o pessoal caindo na risada, por que esse pessoal tá na risada, cara? Muito... E toda vez agora, quando a gente vai pra algum lugar, viaja pra algum país, o pessoal, look, nice to meet you, Douglas, nice to meet you. Cara, isso que eu falo, toda vez que a gente faz, acontece alguma coisa que... E tem umas gafes aí na Irlanda. E o cara ficou me olhando assim, não, aí ele mostrou a foto quase que no meu olho, assim, olha a foto, cara, look, picture, fala, cara. Boa, eu gostei. Cara. Acontece umas bagunças assim de vez em quando. Garbage. Garbage. Desespero, cara, que desespero. A mulher com desespero total. Ela olhando assim. Ela, não. Não é isso. Garbage. Tá ali, né? Do lado, pertinho. Eu trabalho o dia inteiro em pé na fábrica, porque eu trabalho em pé o dia inteiro, de 7h30 da manhã até 4 horas da tarde. Vou para casa, às vezes eu demoro 1 hora para chegar em casa por causa do trânsito. Aí chego em casa, às vezes eu nem tiro a roupa que eu tô. Eu já começo a produzir, lavo minha mão, arrumo um negócio e começo a produzir bolo. E essa é uma rotina que eu tenho todos os dias. O único dia que eu tenho me dado de folga é domingo. Mas todo dia eu acordo 5 e pouca da manhã, vou trabalhar, chego em casa, vou fazer bolo, vou dormir 10, 11 horas. Tem dias, sábado, sexta-feira, que é o dia mais busy para mim, porque tem muito bolo para sábado, às vezes eu ia dormir 1 hora da manhã. E dormir preocupada ainda. Às vezes, porque, às vezes eu não conseguia nem dormir, Felipe, sério. Porque a cabeça fica pensando o tempo todo que eu não estava conseguindo dormir. E aí, há 4 meses atrás, eu, na verdade, fui parar no hospital por conta disso. Caramba. Porque eu acredito... Porque, na verdade, até hoje ninguém sabe o que eu tive. Eu fui parar no hospital
Porque eu comecei a ficar tonta, visão turva, eu comecei a ter espasmos no corpo inteiro, eu comecei a ter falta de equilíbrio, eu ficava com as mãos e os pés formigando e dormente. E aí eu fui para o hospital. E foi numa época que eu tava assim, muito, muito cansada. E aí eu fui para o hospital. E aí o médico falou assim, passei por vários médicos lá, fiquei o dia inteiro no hospital, passei por vários médicos. E aí um deles falou assim, olha, eu acho melhor você ficar aqui, porque como tá no início, eu quero investigar isso. E eu queria que você fizesse a ressonância magnética. Só que você vai ter que ficar aqui para esperar. Isso era uma quinta-feira. Eu fiquei apavorada. Porque eles fazem vários testes, sabe? E eu tava lendo... Gente, se você sentir alguma coisa e for procurar na internet, eu acho que você fica pior. Ah, nem me fala, nem me fala. Sério, eu li tanta coisa, que poderia ser tanta coisa aqueles meus sintomas. Eu poderia estar com esclerose múltipla, eu poderia estar com tumor, uma inflamação, várias coisas. E eu fiquei em pânico. Falei assim, gente, por que ele quer me manter no hospital, quer fazer esse exame? Será que ele acha que eu tô com alguma coisa assim? E eu fiquei desesperada, chorei pra caramba, fiquei internada. Aí veio sexta-feira, nada de exame. Sábado, domingo, segunda, terça, nada do exame. E eu internada no hospital. Sim, 4 dias, 5 dias. Fazendo exame todo dia de sangue. Todo dia eles faziam exame de sangue pra mim. Depois eles começaram a me dar um anticoagulante. E eu fiquei apavorada. Falei assim, por que eles estão me dando anticoagulante? Ela falou que era prevenção, porque eu estava muito tempo lá numa cama. E aí eu só fui conseguir fazer esse exame na outra sexta-feira, 7 dias depois. Putz. Só que antes disso, como eles viram que estava demorando muito, eles resolveram fazer uma punção lombar, que é um dos piores exames que eu fiz na minha vida. Que eles enfiam uma agulha desse tamanho aqui na sua coluna, para recolher o líquido, para poder avaliar o líquido. Isso foi numa quarta-feira. E aí, na quinta-feira, eu recebi o resultado e ele falou que estava normal, que eu não tinha nenhuma infecção na medula, nem inflamação, nem esclerose múltipla, mas eles queriam fazer a bendita da ressonância magnética. Eu só fui fazer essa ressonância magnética na sexta-feira. Tipo, 8 dias depois, eu fiquei 8 dias internada no hospital. Meu Deus. Deu tudo normal e até hoje ninguém sabe o que aconteceu comigo. Deve ter sido estresse, né? Ou algo relacionado. Então, eu acredito, Cláudia, que não sou médica, que sou uma leiga, eu acredito que pode ter sido tudo junto, sabe? O cansaço físico, mental, estresse, estou trabalhando muito. Mas eu quero no ano que vem no Brasil e eu quero fazer os exames lá. Vale a pena, né? Porque é difícil dizer isso, mas eu não confio assim, muito na medicina daqui. Não, a gente tem uma certa resistência, até porque se a gente trata preventivamente, né, os exames, a gente faz check-up todo ano e tal, quando chega aqui... Eles não fazem. Não fazem. Eles não têm esse hábito de fazer check-up. E o hospital, por exemplo, tudo bem que no Brasil, se você estivesse no sistema público, você estava no hospital público aí, né? Tava. Todo isso aí foi público. Foi. No Brasil também você iria demorar de conseguir fazer esses exames, talvez. Mas você ia ter a opção de pagar. Sim. Aqui já seria meio complicado, né? Não sei A gente direito como perguntou, funciona. eu perguntei, eu posso ir para casa e tentar agendar esse exame? Porque vou ficar internada, sei lá. E ele falou assim, olha, se você for para casa e tentar agendar, mesmo que no particular, talvez você leve uns 3 meses para conseguir fazer esse exame. Caramba, é demais. É demais, né? Assim, vale sempre a pena, né? Se você for pro Brasil, quando você for, olhar, né? Pra ver. Porque é muito estranho. Pode ser, né, psicossomático, essas coisas assim, que a gente
nunca sabe como o nosso corpo vai reagir, né? A nossa cabeça é muito louca, ela influencia o nosso cérebro, ela influencia no nosso corpo inteiro. Então, às vezes, você sente muita coisa por conta da sua cabeça, né? O cansaço, tudo isso. Mas eu queria queria investigar melhorzinho, só para ter 100% de certeza, ficar tranquila, né? Para né? ficar mais tranquila. Mas eu acho que foi estranho. Minha opinião. Né? A gente espera que tenha sido só estresse, Só né? estresse. É. Olha, o Pedro Castro mandou aqui. Fala da falecida, por favor. Ai, gente. Brasil, me deixa em paz, gente. Para com isso. Não. Ai, que horror. É uma amiga minha. Ai, que horror, gente. Olha, vocês me pagam, tá? É uma amiga minha, né, que se afastou um pouquinho, entendeu? E lá no Rio, quando a pessoa se afasta, a gente não fala mais, a gente começa a falar o quê? Pô, falecido, falecida sumiu, não é? Tipo, sumido, entendeu? O tipo, é isso, sabe? E aí essa amiga se afastou. E aí eu comecei a chamar ela de falecida, porém, but Olha! Tá? But she doesn't like. Why? Because she is problem. Não. Problemática não é isso. She is. Não, calma, eu sei essa palavra. She is. Tempo na tela. Jealous? Jealous não é invejosa? Ciumenta. É ciumenta? É os dois. Os dois. Ah, sim. Não, enfim. Is she jealous? Não sei. I don't know. A little bit. Bit? Um pouquinho. No, bit, no. Não? No. She is very cool. Cool, but I don't like. You don't like her. You don't like her. Like her. You don't like her. Like her. Ou like. You don't like her. Ah, tá. Nossa, gente, que arrastado, Agora né? mudou, agora é o dele que é arrastado. Você se decide. Não, I don't like her because she don't like me. Yes. Oh, why? Doesn't she like you? No. Because I'm so very beautiful. That's why. She is jealous. Is she ugly? No. She is cool. Color, hair color, né? Color hair. Hair color. Different. Different with me. Se eu falei certo, eu não sei, mas vocês entenderam, tá? Não, mas o bom que a gente tá falando em inglês é que ela não vai entender. Olha. Não vai mesmo, porque agora, por falar nela, uma vez eu perguntei pra ela, amiga, que a gente era amiga, né? Eu falei, amiga, o que você... se eu fizer curso de inglês, ela falou, na sua idade... Gente, eu tinha 15 anos na época. Na sua idade, fazer inglês é mais pra você entender, não é tanto pra você falar... Pra você conversar, sabe? Porque quando criança, né, você decora muito mais fácil. É mais fácil aprender. E na sua idade, não. X falou isso pra mim. She falou isso pra você? X falou pra mim. Mas isso você tinha 15 anos? Eu tinha 15 na época. Nossa, foi traumatizante. E daí eu falei, um dia eu vou fazer intercâmbio pra provar pra X que eu posso. Mas aí agora ela tá te vendo. Tá me vendo? Ela tá vendo que eu não sei falar. Tá falando? Eu tô provando que ela tava certa.
Caramba, mas Tem uma coisinha na nossa mente que o nome técnico é affection filter, que seria tipo um filtro de afeição. O que é esse filtro? Quando você está na presença do seu professor de inglês, muitas vezes você se sente confortável para falar inglês com ele. Porque você sabe que aquela pessoa vai te guiar, aquela pessoa não está ali, ou pelo menos não deveria estar ali para estar te julgando, mas está ali para te ensinar. Quando você sai da presença do seu professor, você trava. E você pensa assim, não tem ninguém para me corrigir se eu errar, eu tô por conta própria, né? Então, assim, uma tarefa muito árdua do professor de poder trabalhar essa autossuficiência no aluno, né? Mas também parte da gente mesmo poder fazer isso. Eu tive uma aluna que ela morava na Bélgica. E ela, assim, era travadíssima para falar inglês. E quando eu vou começar aula com meus alunos, eu sou muito incisivo. Eu digo, ou você aprende, ou você aprende. Não tem a opção de não aprender. Mas para isso você também precisa se puxar. Eu não quero dar aula para curioso. Eu quero dar aula para quem realmente quer aprender inglês. Se eu vejo que você é um curioso, se eu vejo que você não tá aqui para aprender inglês, a gente vai encerrar o seu contrato e eu não vou te dar mais aula. E aí essa aluna, ela já morava fora do Brasil. Eu fui pra Bélgica já, e muita gente lá fala inglês. Eu falo inglês na Bélgica e não tive problema nenhum. Então eu falei pra ela, a sua missão amanhã é sair na rua, olhar pra alguém e falar, sorry, what time is it? Só isso. Porque o que eu quero que você trabalhe com isso? Eu quero que você trabalhe a questão mental de você saber que você consegue falar inglês, que a pessoa consegue te entender e consegue te responder. Porque a partir do momento que você sai, você fala inglês e alguém interage com você, de uma certa forma você perde o medo. Você perde um certo desbloqueio porque você tem aquela pequena vitoriazinha, ele me entendeu. Então a função não era pra ela ali falar inglês, não era pra ela ter um diálogo, era pra ela trabalhar aquilo ali. Não era pra ela saber as horas, né? Ela Exatamente. queria só ganhar uma confiança. Eu falei, se você não entender a hora, pouco importa. O que eu quero ali é que você saiba que as pessoas conseguem te entender. A partir dali a gente vai fazendo outros desafios. Eu passei 2 semanas perguntando pra ela todo dia. Fez? Fez? Ah, não, eu tava com vergonha. E chegou ao ponto da gente realmente encerrar as aulas. Cara. Então, assim, você precisa partir de você isso, sabe? Você ficar repetindo o tempo todo, eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês, o nosso cérebro é muito ardiloso. Então, quando a gente fala em voz alta e quando sai da gente, pra gente, a maior autoridade que existe pro nosso cérebro somos nós mesmos. Então, tudo que você fala em voz alta, o seu cérebro acredita. Sim. Então, quanto mais você fala não sei falar inglês, mais você acredita que você não sabe falar inglês. Quanto mais você reclama, inglês é difícil, mais o inglês vai se tornar difícil. Então, os meus alunos sabem, quando eles falam assim, isso é difícil demais, eu não vou aprender nunca, ele já... Desculpa, tá difícil agora, mas eu vou dar um jeito de aprender. Eu falei, isso aí. É, a questão de mindset mesmo, né? Exato. Apesar de ser uma... Eu não gosto também de ficar falando essas coisas de mindset e tal, mas é verdade, né? Tipo, se a pessoa, ela mesma não acreditar que ela pode fazer... Se você se convencer que você não consegue, ninguém vai te convencer do contrário, não. Porque às vezes o cara tá longe do Brasil, acha que qualquer coisa que fala com ele ali, ele tá meio sentimental e vai ser um desrespeito. Depende do cara, entendeu? Mano, eu já sofri tanto desrespeito ali dentro, cara. Mas se eu fosse... Verbal? Mano, o cara olhar pra mim no começo, lembra, Jonathan? Um supervisor falou, não, você não é... eu queria dar risada no começo, mas machucou. Você não é desostador, não. Ele falou assim, como você sabe? Na minha mente. Pra mim não presta. Eu vou mandar pro Brasil se não dá conta. Aquelas ideinhas, tá ligado? Sim. E você percebia que perseguia você. Mas pra quem não falava inglês, pra quem não fala inglês, eu já vi. Sabe? Mas mudou muito. Por quê? Cara, eu já vi muita, sabe, coisa errada. E eu questionava, eu vou lá no RH, cara. Mesmo não estando comigo, não é certo, não. Não é certo ele fazer isso, não é certo ele fazer. E eu vou. E até hoje, cara. Então, na minha empresa melhorou muito. Mas eu vejo relatos de outras empresas aí que o cara grita mesmo, tá nem aí. Que nem esses tempos aí, mandou uns 3, 4 embora aí, porque o cara chegou na linha de abate e não deu conta do trabalho.
É diferente. O cara pode ser o cara que for lá no Brasil, chegou aqui, é diferente. Tem que se adaptar. Tem um encarregado, um supervisor ignorante, sabe? Às vezes não vai com a cara do cara. Falou, não, você vai ter que aprender. Deixou ele 3 dias em casa. E ele me ligou. E é outra empresa, nem eu conheço. É outra empresa, não é a ABP. Ué, aconteceu isso. Eu falei, cara, pede pra trocar. Não, eu não quero que eu trocar, não. Cara, mano, o cara não durou 3 semanas. Perguntaram. Teve que voltar? A empresa comprou a passagem dele. De volta. Pagou o permit, o cara pagou a passagem. Comprou de volta e falou, não, pode voltar, nós pagar pra você. Mandou embora. Uns 3 que aconteceu isso. Mas você acha que tinha algum jeito desse cara... Se tivesse aqui em Clones, eu iria lá botar a cara por ele. É assim que acontece. Entendeu? Se tivesse na minha cidade, eu ia lá. Não. É preconceito. É perseguição. E tá errado. O cara não tá se adaptando ali, beleza. O cara... Troca o cara de lugar, pô. Bota sob outro supervisor pra ver se entendeu? Dá certo também. Não funciona. Quantas vezes, Jonathan? Quantas vezes eu fui lá? Não, tá errado. Não, vocês não podem fazer isso. Não. Então, eu falo... Eu não posso ter a 100% aqui falando que não existe. Aqui não. Existe. Aqui... Mano, como... Não é porque aqui é Irlanda. Existe até no Brasil, cara. No Brasil é o que mais tem. Porque não é... Desrespeito. Porque aqui o cara viaja na maionese porque, nossa, eu tô de imigrante aqui e o outro tá me maltratando. Mano, no Brasil você passa o pão que o diabo amassou com o seu encarregado, com o seu parceiro de trabalho aí, ferrando com a sua vida. Todo o tempo. Entendeu? Sim. Então você chega aqui, cara, pra brasileiro eu acho que é... Mano... Entra aqui, sai aqui, se você não tiver um propósito, não tiver uma visão a longo prazo, você vai sofrer mesmo e vai achar que todo mundo tá te perseguindo. Não, o cara não pode falar comigo, isso é perseguição, sabe? Então, mano, mete o louco e... Pode ser, então assim, vamos dizer, existe, mas existe. Não é toda vez que acontece alguma coisa que o cara reclama com você. Não é. Tanto que agora, essa semana, onde eu trabalho, eles colocaram um QR Code lá pra você responder um quiz de perguntas. Você tá satisfeito? Seu encarregado tá te elogiando? Você já recebeu alguma oportunidade para crescimento e tal, não sei o quê? Sim. Se eles colocaram um formulário desse, porque eles estão preocupados com o bem-estar do funcionário, entendeu? E aí você falou, quando chegou aqui foi tranquilo, galera? Foi super tranquilo. Daí quando eu cheguei, eu dei importância mais para os meus estudos do que o trabalho. Então, o trabalho para mim era só para eu me manter. Então, não trabalhava muito e me forcei no inglês. Daí eu cheguei, fui na escola aqui, comprei o curso, entrei como um turista. Aí comprei o curso e comecei as aulas. O legal é que quando eu cheguei na escola, eu falei, eu não vou contar pra ninguém que eu sou trans e eu vou começar minha vida do zero aqui. Eu coloquei isso na minha cabeça. E daí eu comecei. Eu contei que eu era trans pro pessoal da sala, acho que depois de uns 3, 4 meses. E o pessoal ficou chocado, assim, tipo, meu Deus, mentira. As meninas, tipo, ficavam surpresas, ficavam assim meio, hã? Sério? É isso mesmo. Ela, não, mas... quê? E, tipo, ficavam assim, porque não entendia. Mas por que você decidiu contar, se você no início achava que não ia? Eu decidi contar porque, assim... eu falei, eu vou contar, porque acho que era o mês do orgulho. E o professor tava comentando sobre na aula e tal. Aí eu peguei e falei, professor, pessoas assim como eu também passam por isso e tal. Aí ele, como assim? Aí eu, pessoas como eu também... Aí eu sou trans, na sala inteira, e todo mundo ficou assim, tipo, sem entender, tipo, hã? Aí eu, gente, vocês não perceberam, não? Eu pensei que vocês perceberam, aí todo mundo, não. Tipo, não. Aí eu, tá, é isso. Mas aí depois todo mundo ficou tranquilo. Todo mundo ficou super tranquilo, todo mundo me respeitou, todo mundo me amava na escola. Era queridíssima da escola, tá? A CDF, na CDF não, é a menina mais popular da escola. Eu era a popular da escola, juro. Diretor, coordenadora, professor, os alunos, todo mundo gostava de mim.
Eu amava, era queridíssima na escola. Eu vejo muitas mães, né, que infelizmente não conseguem trazer a família pra cá, talvez por motivo de não ter lugar também pra morar, né? Lá na minha casa, a gente tem um apartamento de 1 quarto. Então, no que eu morava de 2 quartos, que era bem pequenininho, o landlord pediu a casa. Eu tava com 8 meses, Felipe, 8 meses, com o quartinho do meu filho todo pronto, tudo pra esperar meu pai e minha mãe chegarem, ele pediu a casa. E não existe nenhuma lei contra isso, Existe, né? Mas ele disse que ia demolir lá, né? Tanto que tá demolindo, é verdade. Ah, é a gente verdade? passou lá, é verdade. No começo não era, que ficava lá e eu fiquei meio assim, será que é mentira, é verdade? Então a gente passou lá, faz o que, uns meses atrás, estão demolindo. É no apartamento, 4 apartamentos num prédiozinho. E aí, tudo pronto, e eu, imagina, com 8 meses de gravidez, ter que ir atrás de casa, a gente foi um inferno, perdão pela palavra, mas foi muito complicado achar, mas a gente achou agora em Ranelagh, gostei muito, é um apartamento de 1 quarto, mas a sala é bem grande, e muitas famílias não conseguem, né, muitos casais não moram às vezes no estúdio, num flat, e é complicado também comportar mais um casal para ficar, né, então às vezes também não tem condições de pagar passagem para os pais virem, a gente não sabe, né, da condição de cada um, mas quem puder ter rede de apoio nesse começo, gente, é muito importante. Eu achei muito importante. E esse problema da moradia, eu vi teve uma pessoa que me disse assim, eu acho que eu não vou ficar na Irlanda porque como é que eu vou ter filhos sem saber se vou ter moradia, né, para os filhos? É uma coisa complicada também, né? Isso é verdade. Eu vejo que cada vez está mais complicado achar um lugar para ficar. Cada vez eu vejo que os landlords pensam, olha, se eu tô ganhando 1.400 nesse apartamento, se eu mandar eles embora, eu pego 1.500, 1.600, porque gente tem. Ou mais. Sabe? Ou mais, até mais. O que eu aconselho, tenta sempre alugar para imobiliária, que você tem um respaldo maior, né? Alugando contrato com a imobiliária, a gente sempre alugou com a imobiliária. Tentar se precaver o maior possível, ver se está registrado o imóvel, né, no RTB, que é um órgão que registra, né, que cuida de landlords e tenants, dos inquilinos, então é bem importante ver isso, mas a gente corre o risco, sabe? O nosso contrato diz que se em 6 meses o dono resolver pedir a casa, então fica naquela, né, meu Deus, e agora? Então, graças a Deus, a gente está terminando o nosso processo de financiamento. Vamos ver se a gente tem notícias até o final do ano, boas. Mas a gente, graças a Deus, realmente precisa de comprar nossa casinha, porque não é fácil ficar dependendo mesmo depois com filho e família, tudo, né? De estar com o aluguel. E aí, se amanhã resolve mandar para fora, eu vou para onde? Tinha essa lei que você chegou aqui... Já tinha acabado. Não, isso, em 2002, sei lá. Tinha essa lei que você engravidou, teve um filho aqui... Aí você recebeu... A criança recebeu o documento e você também, né? Os pais recebiam o documento. E o pessoal desse país, né? Do continente lá, né? Da África, já sabia dessa artimanha toda há muito tempo. Há muito tempo. E se aproveitava dessa situação e vinha pra cá. E aí você meio que caiu nessa. Caí nessa porque, assim, você não sabe o que você vai enfrentar. Entendeu? As coisas não são simples e quando eu cheguei não existia mais lei, né? Você achou, né? Na sua cabeça tinha essa lei ainda também. Sim, porque eu confiei totalmente, né, na palavra dele. Ele era uma pessoa que falava inglês, né? A gente do Brasil não tem assim a primeira língua, então ele já conversava na língua dele também, que é africana, e com os amigos, não, tá tudo certo, tá tudo arrumado, entendeu? E foi muito rápido. Tanto é que eu peguei uma carta do médico falando que eu tinha 6 meses, na verdade eu tinha 9. Ainda tem isso? Que eu ia falar isso, porque não pode viajar de avião. Não, a gente comprou uma carta, nós compramos uma carta do médico, eu fui no médico, como brasileiro, Brasil, você sabe como é que é, eu falei pro médico, olha, eu vou te dar um dinheiro, ele falou, vou te dar um dinheiro, você faz uma carta aí que ela tá de 6 meses, e eu viajei com essa carta falando que tava com 6 meses, quase tendo bebê, com 9 meses. Caramba, mas é incrível isso, né? Aí você... devia estar nervosa, né? O que você estava sentindo no avião vindo pra cá? No primeiro que ele me levou pro aeroporto. E a Polícia Federal me parou, porque eu estava com ele, era um africano, e já estava identificando como fosse um tráfico, mas eles não sabiam do quê. Então, a primeira coisa seria droga. Uma brasileira com um africano, revistaram toda a minha mala, toda. Eu fui a última a entrar no avião e eu tremia. E eu falava, meu Deus, eu falava pra ele assim, você colocou alguma coisa na minha mala, nós vamos juntos, porque eu vou te denunciar. Ele, você é louca, você tá grávida de mim, cala sua boca. E eu
Meu Deus, fica aquele nervoso. Aí a Polícia Federal perguntou pra mim, né? O que você tá indo fazer? Aí ele respondia, isso não é da sua conta. Ela tem passaporte brasileiro. Ela pode ir pro país que ela quiser. Esse não é sua conta. Isso não é da sua conta. E eu ali sem entender, entendeu? E realmente a gente pode sair, entendeu? Ela falou assim, ela vai ter vida dela boa. Onde que ela vai? E eu vim pra cá, já saindo do Brasil, perseguida, porque assim... A polícia, talvez até a própria Polícia Federal deve ter entrado em contato aqui para me revistar de novo, só pode, não. Não, é porque, só para explicar, porque o plano era, apesar de você estar namorando, né, e com o pai da sua filha, o plano era você vir sozinha. Vir sozinha, ter o filho, e quando eu tivesse o filho, eu registrasse no nome dele para ele poder vir. Isso. Aí já primeiro obstáculo foi a Polícia Federal dentro do Brasil ainda. Dentro do Brasil. Daí passei, vim pra cá, né? Quando chegou aqui, que a imigração me viu com a barriga desse tamanho e eu com a história que vim fazer enxoval. Meu Deus. Rapidinho. Primeira... No avião, você tava falando, não chegou a passar assim, falando, meu Deus, que loucura que eu tô fazendo, nada disso assim. No avião, indo pra lá, sozinha. Porque Só orando, né? Só orando. Meu Deus, o que eu vim fazer? Na verdade, eu já estava de licença maternidade do trabalho, né? Já tinha me afastado. Então, também, na minha cabeça, sabe como é que tava? Eu tava com dinheiro que ele tinha me dado, tipo uns 3, 4 mil euros. Se não for, eu vou comprar umas coisas, vou voltar pra trás. Entendi. Ia fazer realmente o enxoval. Isso, ia fazer realmente. Se tudo der errado, eu vou, gasto o dinheiro dele e volto. Ele tá me dando, né? Aquela coisa. Então, eu vim nessa... Porque eu tava com dinheiro. Quando eu cheguei, eu tava com dinheiro. E quando foi na imigração, o pai da minha filha pagou pro amigo dele, que ia me receber. O amigo dele estava lá para me receber e confirmando que eu só vim para mim passar um mês, tal. E a imigração olhou, ligou pro amigo, não, mas ela tá grávida. Essa história está mal contada, que não sei o quê. E ali eu fiquei horas, eles investigando, olhando, não, isso não tá certo, que não sei o quê. Horas, tipo assim, eu cheguei por volta, na época, umas 11, e era tipo 6 horas e ninguém tinha resolvido a minha vida. Meu Deus do céu. E grávida. E grávida. E eles foram decidir minha vida por volta de umas 8 da noite, nós decidimos que você não vai entrar no país. Caramba. Foi ao vivo, perguntou, eu acho que hoje você não seria julgada por nada e sairia com muitos fãs. As cabeças de 2015 mudaram muito pra hoje. Você concorda? Concordo. Eu acho que talvez, até se eu tivesse participado do Big Brother em outra edição, onde o mundo tá um pouquinho mais evoluído do que na minha época, talvez a minha participação teria sido muito mais bem aproveitada em outros sentidos. Talvez se eu não tivesse ganhado o prêmio, porque hoje, com 29 anos, Felipe, eu vejo, assim, minha participação e a oportunidade que eu tive de falar em rede nacional sobre assuntos que iriam ajudar tantas pessoas, eu teria muito mais maturidade pra lidar com isso. Mas eu saí de lá e eu fui tão julgada por coisa tão machista e tão... que eu pensei, não, é melhor ficar quieta. E acaba que toda essa exposição, a oportunidade de você estar em rede nacional, na maior emissora do país, desperdiçado. Porque as pessoas não estavam preparadas. Na verdade, bom, eu acho que é pura hipocrisia. Porque, bom, tudo bem, fazer sexo sem camisinha e tal. Não é certo, viu, gente? Não é o certo, mas... Eu vou deixar aqui registrado que não é certo. E eu entendo isso e eu reconheço. Foram as circunstâncias do momento e eu não repito. Mas... a hipocrisia que reinou aí nesse caso. Não, vou te falar o que é hipocrisia, Felipe. Hipocrisia eu fui extremamente julgada, sou julgada até hoje. Se eu abrir meu Instagram aqui agora, eu te mostro mensagem de gente me ofendendo por conta desse mesmo assunto, que aconteceu 7 anos atrás. Ainda, não é brincadeira. Mas eu duvido que se a pessoa que estava tendo relação sexual comigo naquele momento recebe esse tipo de mensagem. Não. Por quê? Errada sou eu. A safadona sou eu, a sem noção sou eu, mas o cara, ele é o quê? É o garanhão. O garanhão pegador, top. Quero dar
posso usar esse palavreado aqui. Quero pegar ele também. Nossa, gato. Ai, que lindo. Essa menina piranha, puta, vagabunda, safada. Elimina ela do programa, joga ela no saco de lixo. Porque é isso, tá? Antes de você entrar no Big Brother, você é o fiozinho de ouro da Globo. Eles te tratam como se fosse uma princesa. Você foi eliminada, acabou. E botaram no aeroporto e falaram tchau. E foi isso, acabou. Nada. Eles não te deram suporte nenhum? Nenhum. E eu já toquei nesse assunto e vou tocar novamente. Eu quase perdi a minha vida por conta do Big Brother. Por conta da exposição, por conta dos ataques que eu recebi, por conta do hate que eu recebi. Eu perdi os últimos anos com a minha avó, eu prostrada numa cama, tentando suicídio a cada semana. Momentos que eu não posso voltar e fazer de novo, porque minha avó nem tá aqui mais. Ela nem sabe que eu me curei. Ela morreu comigo em depressão profunda, me agarrando a primeira oportunidade que eu tinha de acabar com a minha vida. Isso, ninguém pode me dar de volta. Mas o que eles poderiam ter me dado e ter dado pra outros participantes também era pelo menos um suporte psicológico. Não é porque eu não queria, eu não tinha dinheiro pra isso. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha. Eu entrei no Big Brother pobre, eu saí pobre e desempregada. Então eu saí pior do que eu entrei. E custear uma vida de estar entre famosos, entrar entre festinha é muito alto. E você acaba se iludindo por aquilo ali, achando que você... Mas você não faz parte daquele mundo ali. E eles vão te chutar dali na primeira oportunidade que eles tiverem. Então, assim, eu acho que o mínimo que um participante com condições, sem condições, na verdade, que precisa e merece é um suporte psicológico. Porque eu conheço, a maioria das pessoas da minha edição que eu tenho contato assim, também tiveram problemas psicológicos. Mas graças a Deus, a maior parte deles tinha condições financeiras de arcar com esse tratamento. Sim. Eu não tinha. Eu realmente tive muita sorte de ter conseguido sair dessa sem hoje ser só uma estatística de suicídio. Caramba, eu acho que nessas circunstâncias mesmo, porque é impossível você ficar sendo julgado por 200 milhões de pessoas ali e não ter nenhuma sequela, né? Vamos dizer assim, tipo... Não tem como, infelizmente. Né? Ainda mais que, como eu te falei antes, de você saber, sabe, tudo que você teve que lidar a sua vida inteira e... Você entrar ali em 7 semanas, alguém achar que tem o direito de falar que você é isso ou se é aquilo, da sua índole, da sua... Pra mim, foi um peso muito grande. Acho que foi o maior, assim. Coisas que, se a sociedade tivesse evoluído um pouquinho mais, eu não estaria sendo julgada, sabe? Assim, é uma história muito antiga, né? Com poucas informações vagas. Mas a minha irmã fala que viu a minha mãe chorando e foi tentar consolar a minha mãe, porque ela estava se despedindo do meu pai que estava indo embora. Sim. Isso para os Estados Unidos. E que, a partir disso, a minha irmã ficou amiga da minha mãe, né? E convidou a minha mãe para ir para casa dela e elas ficaram amigas. Mas, e tá, tudo bem. A minha mãe voltou para casa dela, mas a minha irmã não sabia muito sobre ela, né? Viu mais umas 2 vezes, talvez, mas quando a minha mãe voltou, depois de alguns meses, foi comigo já, com 6 meses e dizendo que não poderia. Só para explicar, é porque sua irmã adotiva, ela tem uma diferença de idade sua, né? No caso, uns 20 anos. A minha irmã adotiva. Exatamente. Então, sua irmã adotiva, ela tem uns, sei lá, uma diferença de idade, então por isso que ela encontrou sua mãe biológica no aeroporto lá e estava consolando ela. É isso, né? Então... tem essa dificuldade agora, vai ser, no caso, a gente dar esse próximo passo, né? Que é encontrar a sua mãe biológica, né? Isso. Essa era uma história, assim, adormecida, que eu não contava pra ninguém, por ter esquecido até. Mas que depois, com a descoberta do meu pai, eu pensei, por que não procurar minha mãe?
né? Seria muito bom poder conhecê-la sem julgamentos. Eu entendo totalmente a dificuldade de uma jovem não conseguir cuidar de um bebê, né? É muito difícil. Então, eu gostaria de conhecê-la, né? De ouvi-la, de conhecer minhas origens e poder contar essa história para as minhas filhas. Quais são as informações que a gente tem sobre a Gorete? O nome, o único nome que a gente tem, né? Gorete. Sim. Nascida quando? Provavelmente entre 1960... Mais ou menos isso. 1960, 62, talvez. A minha mãe, Gorete, né? É o nome que eu conheço, eu acredito que seja esse o nome dela. Ela deve ter em torno de 60 anos hoje. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. O que me disseram dela é que ela é provável que ela seja nordestina, mas eu nasci em Belém, do Pará. E assim, eu tô super curiosa, eu tô super otimista, eu acredito que um dia a gente pode se encontrar sem nenhum ressentimento, na verdade. Enfim, eu só quero conhecer minhas raízes, origem, né? Que era uma coisa assim bem adormecida dentro de mim e que veio à tona agora, assim. Eu acredito que se eu não puder encontrá-la no teu programa, através, né, do teu programa, eu posso encontrá-la através do teste genético. Aqui tem a própria cultura do trabalho. De 9 a 5. Deu 5 horas, tchau, né? Exatamente, Essa questão aqui que é uma coisa que eu tô mudando a minha mentalidade, sabe? Porque no Brasil eu tava muito acostumado a começar às 9 horas e terminar às 9 da noite, 10 horas, assim. Era normal trabalhando com auditoria ter esse overtime, se você trabalhar mais tempo do que o normal. E aqui não. Aqui eles começam a trabalhar no horário e saem no horário, que é o certo. É a questão de você cumprir o horário que você está sendo contratado, está sendo pago tudo. Só que no Brasil a gente virou um pouco normal, trabalhar até mais tarde, no sentido de que se você trabalhar até mais tarde, entre aspas, você está entregando mais, você está mostrando mais, você está sendo mais visto pelo seu líder. E aqui eu tive que me adaptar a essa cultura. Não, o horário é de 9 às 18, de 8h30 às 5h30, e das 5h30 as pessoas vão estar offline. Então eu fui começando a entender isso, entender como eles funcionavam, o que é que motivam eles também, porque é diferente. A forma como eu liderava as pessoas no Brasil é totalmente diferente da forma que eu lidero hoje. Se eu conseguir continuar aplicando o mesmo perfil de liderança, não vou ter muito sucesso aqui, porque eles vão me achar assim, não, olha, não é assim que funciona aqui. A cultura não é essa. Eu não posso exigir que eles trabalhem até 7 horas da noite, porque não é normal eles trabalharem aqui até esse horário. Eles têm o horário deles, então eu tenho que tentar fazer com que eles trabalhem o melhor possível até às 5h30, entendeu? Então eu tive que aprender a... Só que assim, tem gente que trabalha até 7 horas da noite, mas um cafezinho, sim. Aí fica fazendo um monte de coisa nada a ver e o trabalho não rende. Sim. E hoje em dia com home office, eu acho que a gente está trabalhando bem mais. Concordo. Porque aí, por exemplo, reunião 9 da manhã, se a pessoa vai para o escritório, nunca vai ter uma reunião 9 da manhã. A reunião vai ser 10, 10h30 e tal. Sim. Mas com home office, o povo marca a reunião 9 da manhã, quer que você esteja 100% lá, sempre o verdezinho lá, né? Sim. Tipo, eu acho que hoje a galera que tira mais o couro, mesmo online. Tá ligado? Sim. Não, eu sinto que eu trabalho mais de casa, assim, trabalhar de home office, assim, me faz trabalhar mais, mas ao mesmo tempo você é mais produtivo. Então, assim, acho que quando começou o home office, eu lembro que eu tava no Brasil trabalhando com auditoria também, foi desesperador, porque a gente imaginava que era impossível fazer auditoria de casa, porque a gente estava muito acostumado a sempre fazer auditoria no cliente. Porque tem que ir no escritório, pegar os papéis. Exatamente, validar os papéis, ver se a nota bate com o registro contábil, tudo. E aí, assim, a gente conseguiu perceber, não, olha, novamente, desconstruções que a gente vai fazendo, né? A gente cria-se uma ideia e depois você vai desconstruindo aquilo com... Enfim, o caminho, a vida foi mostrando, o Covid mostrou que não, é possível. A gente tá agora tendo que
trabalhar de casa e é possível fazer. Então, as pessoas conseguiram desempenhar ótimos trabalhos de cada com a auditoria. O cliente conseguiu também atender a gente, ele conseguiu, enfim, investir numa infraestrutura ali de TI para que possibilitasse também essa comunicação online. E hoje é super possível. Hoje, a maior parte do tempo eu trabalho de casa até, e eles estão estimulando a gente a ir mais no cliente. E aí tem clientes que estão voltando a trabalhar também. Então, assim, eu diria que a gente vai viver um regime híbrido agora. A gente vai trabalhar parte do tempo de casa e a outra parte do cliente. Então, acho que é até melhor para todo mundo também. O pessoal que tá há mais tempo lá era um pessoal bem difícil, assim, sabe? E foi muito difícil para mim quando eu cheguei. Difícil por conta da dor, difícil por conta do inglês, e difícil porque é difícil conviver com outras nacionalidades, às vezes. E essas pessoas em específico ficavam ali, sabe? Fazendo umas piadinhas, e aquilo me incomodava muito, muito, muito. E eu falava, eu preciso logo aprender esse trabalho para não precisar mais delas. Porque a hora que eu aprender, beleza, não preciso mais passar por isso. Então, eu queria muito aprender muito rápido, para não depender mais da ajuda delas. Mas aí teve um dia que eu tava, assim, tão cansada desses bullying, dessas coisas, desses negócios, sabe? E eu falei assim, cara, eu preciso me defender, senão ninguém nunca vai me respeitar aqui, sabe? Eu preciso ser respeitada. Eu acho que a gente precisa se posicionar, mesmo com o inglês básico, mesmo com... Eu vi, inclusive, um corte do Pobre na Irlanda falando... Machine não. Machine. Não importa se o seu inglês é básico, não importa onde você está, você precisa ser respeitado, sabe? E aí eu lembro que por uma coisa muito boba, assim, a menina gritou comigo. Gritou muito, assim, sabe? Na frente dos residentes, na frente de todo mundo. E eu fiquei muito assustada, mas eu já tava, assim, sabe? Muito sobrecarregada com tudo isso. E aí eu falei, não, hoje eu preciso... Aí eu falei assim, não grita comigo, porque eu não sou cachorro. Fala direito comigo, eu tô trabalhando igual a você aqui. Eu tô fazendo a mesma coisa que você. Não interessa se você tem 16 anos, 10 anos, 1 ano. Eu tenho 1 mês. E eu sou staff igual você, você precisa me respeitar. E a gente trabalha todo dia, sabe? São 12 horas, então você precisa impor respeito. Você precisa se posicionar, sabe? As pessoas precisam entender que não é porque a gente é imigrante que a gente tem que passar por um monte de coisa, não, sabe? Eu já ouvi gente falando assim, aqui no Brasil não. Tá, mas... e daí? E daí? E às vezes a própria pessoa é imigrante também. Exatamente, a pessoa nem... Essa, inclusive, nem é Irish, sabe? Nem se fosse, não tem motivo pra... Não tem, mas assim, às vezes até nem sabe de algumas coisas que a gente passa também, sabe? Do problema, do perrengue que é aprender um novo idioma e estar num trabalho, às vezes, que não é o seu, sabe? Que não é o que você está acostumada. Exato. E faz essas... piadas. Então não. Eu acho que a gente tem que se posicionar. Eu fui pra esse evento que eu falei pra você de realidade virtual, eu entrei mudo e saí calado. 2 meses depois teve um evento muito parecido, no centro de convenções. Só que nesse meio tempo, eu aprendi que eu não era o Bruno, estudante de inglês, que não sabia nada e que estava querendo um emprego na área, mas que estava com medo de falar. Eu era tudo que eu fui no Brasil, ainda continuava sendo. Só que eu era aquilo com o upgrade do inglês. Entendi. Então eu peguei e botei, literalmente, eu botei um terno e falei bem assim, eu fiz a minha inscrição no evento, só que com o nome da minha empresa do Brasil, que eu tinha uma empresa no Brasil. Falei bem assim, não, eu vou voltar a ser o Bruno que eu era no Brasil, dava entrevista pra televisão, não sei o que, e só que vai ser aqui na Irlanda. E eu vou gaguejar no inglês. Cara, eu não acho que vai dar... Me falaram que não ia dar problema se eu gaguejasse... Tá vendo? Gaguejando até em português. Sim. Se eu gaguejasse em inglês. E aí fui pro evento. Cara, eu fui pro evento e eu comecei a ir de stand em stand, era uma exposição, e conversar com as pessoas. O seu projeto é sobre o quê? Aí a pessoa, meu projeto é sobre, sabe, terapias diferentes em óculos de realidade virtual. Posso provar? Beleza. Aí pegava o óculos e colocava. Aí tirava o óculos. Aí a pessoa, o que você achou? Aí eu falava, então, eu acho que isso aqui poderia ser um pouco diferente. Porque eu testei isso aqui. Aí pegava meu portfólio e mostrava. Quando eu mostrava meu portfólio, meu vídeo, tudo que eu já tinha feito no Brasil, a pessoa, eita, que legal. Pera aí que eu vou te apresentar uma pessoa. E foi. E apresentava uma pessoa.
Aí chegava lá, eu começava a conversar com a pessoa. E eu fui me soltando. Então eu comecei a fazer, tipo, olha só, evento tal. Só que aí algumas pessoas eu me abria, falava assim, olha só, eu não posso ir o evento é 300 euros. Eu chegava pra pessoa e falava, não dá pra vir, sabe? A pessoa falava assim, você vai pro evento tal? Não tem como eu ir. É 300 euros, tipo, não tem como pagar. Tipo, com pessoas que você, vamos supor, conheceu no primeiro evento. Isso, aí eu começava a conversar, eu trocava uma informação, aí e a pessoa falava bem assim, venha pro evento tal, vai ser em outro lugar. Aí eu falava, não tem como eu ir, 250 euros eu não tenho como pagar, eu tô sem emprego, não sei o quê, tô só estudando, e sabe? Aí a pessoa falava assim, não, beleza, minha empresa sobrou uma vaga. Venha pela minha empresa. Então, até hoje eu guardo os crachás. Eu tenho 3 crachás meus de eventos que eu fui, são de empresas de network que eu fiz. Porque eles pagavam, você paga um pacote, e aí o pacote são 6 crachás. E aí sobravam 1 ou 2, e aí me davam. E eu ia lá fazer, eles não podiam me contratar por motivos de tipo, não tenho dinheiro, não sei o quê. E eles pegavam e faziam esse network. E você acha que, quão importante foi isso pra você no início? Cara, olhando pra trás. Fundamental. Até hoje é fundamental, entendeu? Eu tenho amigos meus ainda daquela época de network, assim, de fazer e bater de porta em porta. Eu fui fazer entrevistas em algumas cidades, eu fui fazer entrevista em Belfast, por causa desse network. Então, o segundo evento que eu fui da minha área foi patrocinado pelo primeiro cara que eu conheci no primeiro evento, e nesse evento eu conheci um cara que tinha uma empresa em Belfast, e esse cara me chamou pra fazer uma entrevista lá. E esse outro cara que eu conheci também me chamou pra fazer entrevista em Athlone. E aí você vai em Athlone, você conhece mais gente. E aí você vai em Belfast, você conhece mais gente. E isso vai estourando. Daqui a pouco você começa a se bater com o povo na rua. E aí você vai pra um evento completamente aleatório e a pessoa tá lá. E a pessoa te apresenta pra mais gente. Sabe? Isso é fantástico. Então isso era uma parte muito boa antes da pandemia que tá voltando agora, graças a Deus. Tomara que volte com a mesma força. Tem muita gente querendo forçar esses eventos a ficar online. Mas online não tem isso. Não vai ter. Você joga você numa salinha e pronto. O Web Summit lá em Portugal agora, eu acho que voltou a ser presencial. Isso, o pessoal foi daqui pra lá, inclusive. Agora, vem cá, como é que foi mesmo que você conseguiu aí o primeiro trabalho? Porque você ficou nessa coisa aí das entrevistas, só que aí tinha um limbo do visto. Isso, então ficava. Minha primeira entrevista aqui... primeira entrevista foi lá na 3D... For Medical. Sim, que era a empresa que eu trabalhava. Que era a empresa que você trabalhava. Então você falou pra falar com o Gustav. E aí eu fui lá falar com ele. E aí ele falou assim, vai. Essa aí foi boa também, porque você chegou, a gente tava numa reunião na sua casa. E aí você falou, pô, fala ali com ele. Entendeu? E eu gaguejando fui lá e falei com ele e ele me chamou pra entrevista. Tipo, era uma festinha. Era uma festinha, exatamente, entendeu? Sim. Ele me chamou pra entrevista, eu fui pra minha primeira entrevista. Eu gaguejei até dizer chega. Tremi na base. E depois eles não conseguiram me contratar, porque eles me contrataram part-time, e depois parece que a verba foi cortada, e você sabe o resto da história. E aí, beleza, mas aquela quebrada, sabe, eu cheguei, você sentar numa empresa que você conhece, e vir 3 pessoas que não falam português, que você não conhece, olhar pra você e começar a fazer perguntas. Sim. A primeira vez é susto. A segunda vez já tá mais acostumado. Bruno, quais as qualificações que você focou para conseguir tantos empregos? Network, cara. É o que eu falei. O network. Network. Eu acho que o que fez eu conseguir todos os empregos não foram minhas qualificações de trabalho. Não foram. Que, tipo, eu fiz alguns cursos aqui que não deram certo. Eu fiz muita coisa na minha vida que eu pensei que ia ser... Pra muitas empresas, pra muita gente, o que eu fiz foi uma feijoada. Que eu nunca parava em empresa nenhuma e fui trabalhando com 20 mil coisas. Então eu nunca me especializei em nada. Eu não sou, tipo, o melhor animador. Eu não sou o melhor fotógrafo, eu não sou o melhor filmmaker. Mas para esses cargos específicos de você tem que solucionar o problema. Foi o que essa empresa chegou para mim. Ela, tipo, você precisa solucionar o problema. A gente tem problema com isso aqui. Entendeu? Então, o problema que eles trouxerem para mim, como eu já tenho muito, sabe, o meu leque é muito amplo, eu consigo solucionar.